dialogando conosco. Obrigado, professor Alexandre Lobo, pelo convite. Esse já é um convite feito pelo professor Alexandre Lobo há bastante tempo, para falar sobre as contribuições dessa pedagogia histórico-crítica no ensino da matemática, tendo em vista que o nosso curso, que o projeto do curso de licenciatura em matemática do campus de Camaçari tem como embasamento teórico e metodológico a pedagogia histórico-crítica. Então, eu trouxe algumas. Esse foi um mega desafio, que eu considerei um grande desafio, porque eu acho que para a gente adentrar compreender os pressupostos teóricos, filosóficos, metodológicos da pedagogia histórico-crítica, requer de nós a leitura de 3 livros básicos, na minha opinião. Bem, o primeiro deles é o livro de Dermerval Saviani, Escola e Democracia, que vou tentar aqui fazer uma muito breve síntese. O outro é também de Saviani, porque ele quem criou essa pedagogia histórico-crítica, e o livro dele que tem esse nome, Pedagogia Histórico-Crítica, algumas aproximações, e eu sugiro, inclusive, a leitura de um outro livro, de João Luiz Gasparim, que é uma didática para a pedagogia histórico-crítica, que ele traz desse livro, Gasparim, ele traz nesse livro algumas situações didáticas, algumas proposições para trabalhar na sala de aula com essa pedagogia histórico-crítica. Algumas das proposições de Gasparim eu vou trazer agora, lembrando que são proposições, né? Então, ele traz algumas proposições visando transformar a pedagogia histórico-crítica, materializar essa pedagogia na sala de aula, no dia a dia dos professores, em nossas atividades docentes. Ele traz algumas proposições que, ao meu ver, devem ser experimentados por nós. Eu registro aqui a presença da professora Márcia Aparecida. Muito obrigada pela presença aqui conosco. Bem, então, ele traz essas proposições que eu vou trazer aqui para vocês, e vocês poderão repensar sobre essas proposições, criar outras proposições. Então, a leitura desses 3 livros, para mim, são essenciais. Inclusive, o professor Alexandre Lobo e demais colegas que estão aqui presentes, a minha sugestão é que façamos um grupo de estudos para a gente, pelo menos, fazer a leitura desses livros, fazer interpretação e ver a questão da prática pedagógica, com os discentes e docentes do curso de matemática de Camaçari, tendo em vista que essa pedagogia é que dá um embasamento ao nosso projeto, ao nosso plano de curso. Inclusive, também essa pedagogia está embasando o projeto pedagógico institucional do IFBA. Bem, vamos lá. Dermerval Saviani, ele criou essa pedagogia, foi criado para ele, né? Então eu trouxe aqui alguns dados, ele que criou. Ele nasceu em Santo Antônio do Passo Fundo, em 3 de fevereiro de 1944, enfim, bacharel em filosofia, pós-doutor pela Universidade de Bolonga, obteve o título de doutor em filosofia e educação na PUC de São Paulo em 1971. Dermerval Saviani, atualmente, ele é um professor aposentado da Universidade Estadual de Campinas, mas continua atuando como coordenador titular, colaborador do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unicamp, é professor emérito da Unicamp, pesquisador emérito do CNPq e coordenador geral do Grupo de Estudos e Pesquisas em História, Sociedade e Educação do Brasil, tendo recebido o título de doutor honoris causa na Universidade Federal da Paraíba, da Universidade Federal da Paraíba e da Universidade Tiradentes de Sergipe. Então, uma síntese do currículo para que vocês possam conhecer um pouco a história do criador dessa pedagogia. Bem, no seu livro, História e Democracia, esse livro é um livro que está básico, obrigatório, que está na ementa e do plano de curso de História da Educação,
do nosso curso, e ele fala muito sobre as tendências pedagógicas. Aí eu fiz uma breve síntese, quais são essas teorias, né? Quais são as concepções teóricas e os modelos pedagógicos dessas correntes pedagógicas que influenciaram bastante na educação no Brasil e dessas tendências pedagógicas que Dermeval Saviani nos traz de forma muito detalhada num clássico dele, né, mais um livro que é um clássico da educação, todo educador precisa ler, não é? Que é História e Democracia. Então ele classifica, ele traz a classificação das teorias, as não críticas, que são as liberais, que é a concepção humanista tradicional religiosa, a concepção humanista moderna, né? Que a gente viu bastante essa concepção com John Dewey, John Dewey, que inclusive ele motiva, né, a escola nova, que foi uma pedagogia renovada, e aí nós temos, nessa concepção humanista tradicional, nós temos o ensino tradicional, né, aqui do Brasil, nós tivemos o ensino ministrado pelos jesuítas. Essa concepção humanista moderna no Brasil, nós tivemos a Escola Nova, sendo Anísio Teixeira e vários outros educadores que representavam essa Escola Nova. E isso no início do século XX, né, e a questão da Escola Nova, a concepção humanista tradicional, desde quando os jesuítas vieram para o Brasil, do Brasil colônia, e aí surge em 1970, no final de 60, 64, com o golpe militar, uma concepção analítica que vem, que a gente chama um modelo pedagógico tecnicista, que a gente vivenciou bastante na década de 70, principalmente, e com a criação da Lei 5692/71, que materializa esse tecnicismo, né, em todas as escolas brasileiras. E aí nós tivemos um outro movimento, lá para o meado do século XX, que ele chama de teoria crítico-reprodutivistas. Aí nós temos a presença de Althusser, de Passeron, de Bourdieu, que eles dizem o seguinte, que a escola ela é uma violência simbólica, Bourdieu, não é? Simbólica porque ela diz uma coisa, mas na verdade ela faz outra. Aí Passeron, Althusser principalmente, ele nos diz que a escola é um aparelho ideológico do Estado, que é o único aparelho ideológico do Estado. Aí vem Stabler, que nos diz que não só a escola, mas nós temos outros aparelhos ideológicos, como a família, como a religião, os meios de comunicação, outros aparelhos. Então, eles fazem essa crítica dessa escola dualista, a escola voltada para as classes dominantes e outras as classes populares, mas eles não apresentam nenhum tipo de proposta pedagógica. Eles não dizem como é que vai se instrumentalizar essa teoria crítico-reprodutivista. Na prática, como é que a gente vai fazer? O que é que nós devemos fazer para que essa escola não seja um aparelho ideológico? Eles não trazem nenhum tipo de proposição, né? Então, fazendo um esforço aqui, em poucos minutos, para falar sobre o livro Escola e Democracia, aí nós tivemos as teorias dialéticas, conhecidas como teorias progressistas, e dentro desse modelo está a pedagogia histórico-crítica de Dermeval Saviani, e nós temos aí a pedagogia libertadora de Freire, de Gadotti, de Romão, que são os principais representantes, Freire principalmente. Então, essa pedagogia de Saviani, histórico-crítica, excluindo experiências esporádicas, essa corrente ainda não encontra. Ele diz o seguinte, é uma crítica que ele faz, que essa corrente pedagógica, ela não encontra muita ressonância nas práticas pedagógicas dos educadores brasileiros. Mas eu acredito que tem sim uma ressonância, né? Quer dizer, essa é a minha percepção. Tanto tem que nós estamos aí
É uma pedagogia que é a base, né, para a construção, para o nosso projeto pedagógico dos nossos cursos. Por isso, eu falo do curso do qual eu faço parte, por isso que é muito importante que estejamos aqui discutindo e que façamos, posteriormente, grupos de estudos para materializar essa concepção pedagógica, né? Essa pedagogia. E a pedagogia libertadora, ele coloca o seguinte, que vem bastante, aí é no modelo freiriano, que é bastante utilizada pelos movimentos sociais, teve bastante êxito na alfabetização de adultos, em comunidades religiosas, né? Enfim. Então, vou colocar aqui o próximo slide. E aí vem a pedagogia histórico-crítica. Essa aí eu coloquei aí a capa do livro de Saviani, né, referente à pedagogia histórico-crítica. Então, essa é a capa do livro de Saviani. E eu resumiria essa pedagogia trazida por Saviani com a frase que nós colocamos aqui nessa imagem: por uma educação que nos ajude a pensar e não que nos ensine a obedecer. Então, acho que isso aqui faz uma síntese do pensamento dessa pedagogia histórico-crítica. Então, ela é pautada, então, nosso curso de licenciatura é pautada nessa pedagogia, né? E essa pedagogia, ela está fundamentada no materialismo histórico-dialético, e designa uma teoria pedagógica preocupada com os problemas educacionais decorrente da exploração do homem pelo homem. Então, por isso aí dá para a gente ver, não é, que ela realmente tem na sua essência, uma base epistemológica marxista. Lopo, vê aí, tem algumas pessoas informando que não conseguiram entrar na sala. Autoriza a entrada aí, por favor. No século XIX. Os pensadores haviam entendido que o século XX é vivente de alta modificação social proporcionada pela Revolução Industrial, possuía uma nova configuração, baseada na força da produção da burguesia e na exploração da mão de obra e da classe trabalhadora por parte da classe burguesa. Nesse período da Revolução Industrial, eles se referiam aos donos da fábrica. Então, essa pedagogia propõe, né, que a gente ensine, que a gente trabalhe com as pessoas, com os nossos sujeitos, que são os nossos alunos, ensinando-os a pensar, né, ensinando-os a refletir sobre a sua situação, refletir, né, sobre aquilo que ele está aprendendo, aquilo que ele está construindo, enfim. Mas, dando prosseguimento, em 1984, Demerval Saviani ele assume definitivamente essa nomenclatura de pedagogia histórico-crítica, para diferenciá-la de outras interpretações que são também progressistas, de outras pedagogias progressistas, do termo pedagogia dialética. Dialética é muito defendido por Gadotti, inclusive ele tem um livro, que o título do livro é Pedagogia Dialética, por Romão também, que defende a Constituição do homem, que defende que a Constituição do homem acontece pela ascensão da consciência coletiva, efetivada de maneira concreta na ação continuada do trabalho, ou seja, na interação que se dá à existência do próprio homem, uma pedagogia voltada para a construção de um homem coletivo, voltada então para o futuro. Então, essas bases, com referência à pedagogia histórico-crítica, fica claro, né, que as contribuições de Marx e Engels foram fundamentais para que Demerval Saviani pudesse formar essa pedagogia. Nesse livro de Saviani, que eu já mostrei aqui para vocês a capa, ele tem alguns capítulos, né? Que eu vou falar aqui os capítulos, e nesse capítulo eles abordam os seguintes temas: escolhe saber objetivo da perspectiva histórico-crítica,
sobre a natureza e as especificidades da educação, competência política e compromisso técnico, a pedagogia histórico-crítica no quadro das tendências críticas da educação brasileira, a pedagogia histórico-crítica e a educação escolar, a materialidade da ação pedagógica e os desafios da pedagogia histórico-crítica, e a contextualização histórica e a teoria pedagógica histórico-crítica. Então, esses temas são abordados no livro que eu mostrei para vocês, aqui a capa, né, que vocês viram aqui na capa. Bem, então essa pedagogia histórico-crítica, no livro de Demerval Saviani, ela propõe uma metodologia de ensino que se apresenta em 5 etapas. Então, essas etapas, quem define bem com detalhamento é João Luiz Gasparim, no seu livro Uma Didática para a Pedagogia Histórico-Crítica. Ele coloca, a Saviani, ele traz no seu livro essas 5 etapas, que uma delas é a prática social inicial, outra, a problematização, a instrumentalização, a catarse, que ele usa um conceito que ele usa inspirado em Gramsci, e o retorno à prática social. Então, a seguir, nós vamos falar de cada uma dessas etapas, com base em Gasparim, e vamos ver, conforme a proposição de Gasparim, com relação às ações e às atitudes de estudantes e de docentes e discentes antes da aula, no decorrer da aula e após a aula. Então, essa proposição que ele traz, que é uma forma da gente, eu coloquei aqui hoje desses slides, como uma forma da gente estar refletindo, da gente estar repensando sobre isso, e da gente estar criando novas proposições ou ressignificando essas proposições que ele traz, ou acrescentando outras reflexões com referência a essas proposições. Então, vamos seguir. Tanto o trabalho remunerado fora dos seus lares como da cadeira doméstica por semana. Tem alguém com. É o seguinte. Então, o primeiro passo é a prática social, né? Então, o primeiro passo para a materialização dessa pedagogia histórico-crítica como metodologia de ensino, o primeiro passo é a prática social inicial. Bem, é o nível de desenvolvimento atual do educando que se expressa nessa prática social inicial dos conteúdos. Nesse ponto de partida, o conhecimento prévio tem como ponto de partida, né, o conhecimento prévio do professor e dos estudantes. E o que o professor e aluno já sabem sobre esse determinado conteúdo, qual o ponto de partida em níveis diferenciados. Esse passo desenvolve-se basicamente em 2 momentos. É no momento que o professor anuncia aos alunos quais os conteúdos que serão estudados e quais os objetivos desses respectivos conteúdos, né? Considerando que no nosso plano de aula, a primeira coisa que a gente coloca são os objetivos e os outros elementos constitutivos do plano de aula, eles estão no nível da mediação, ou seja, os conteúdos que eu escolho para atingir os meus objetivos, a metodologia que eu vou escolher para dar minha aula é para atingir os meus objetivos, né? A forma que eu avalio é para atingir os objetivos. Então, o professor anuncia aos alunos esses objetivos que serão estudados, né? Os conteúdos que serão estudados e seus respectivos objetivos. Eu acho que os objetivos, até primeiro, na minha opinião, e depois os conteúdos. O professor busca conhecer os educandos através desse diálogo, percebendo qual a vivência próxima e remota, cotidiana desse conteúdo, antes que lhe seja ensinado em sala de aula. Qual a vivência que eles têm no seu ambiente cultural, né, no seu ambiente social, desafiando-lhes para que manifestem suas considerações, dizendo o que gostaria de saber a mais sobre este conteúdo.
Então, esse é o passo, né, a prática inicial, indo baseada nessa pedagogia histórico-crítica, que é a problematização, que consiste na exploração dos principais problemas postos pela prática social, que já foi ouvida pelo professor, já foi dialogada anteriormente com os discentes e docentes, relacionando-os ao conteúdo que será tratado. Este passo desenvolve-se na realização de uma breve discussão sobre os problemas e sua relação com o conteúdo científico do programa, buscando as razões pelas quais o conteúdo escolar deve ou precisa ser aprendido. E, em seguida, transformar esses conhecimentos em questões, em perguntas problematizadoras, levando em conta as dimensões científicas, conceituais e culturais. Então, esse segundo passo, que é o passo da problematização, que está aqui descrito, está à vontade, quem quiser esses slides depois, a gente já até disponibilizou para os estudantes, que é algo que a gente precisa sempre reler, sempre ver, sempre refletir, no momento da nossa prática pedagógica, fazendo uso da pedagogia histórico-crítica criada por Dermeval Saviani. Aí nós temos o terceiro passo, que é a instrumentalização. Instrumentalização. Essa se expressa no trabalho do professor, dos educandos para a aprendizagem. Para isso, é necessário que o professor faça o seguinte: ele apresente aos alunos, através de ações docentes, adequadas ao conhecimento científico, formal, abstrato, conforme as discussões, as dimensões escolhidas nas fases anteriores. O educando, por sua vez, por meio de ações, estabelecerão uma comparação mental com a vivência cotidiana que possui deste mesmo conhecimento, a fim de que possa se apropriar do novo conteúdo. Então, nesse processo, nesse terceiro passo de instrumentalização, Saviani chama a atenção que nesse processo todos os recursos necessários e disponíveis, é necessário que sejam disponibilizados todos os recursos necessários para o exercício da mediação pedagógica, nesse terceiro passo de instrumentalização. Aqui nós temos o quarto passo, que é a catarse, que é um termo que ele traz de Gramsci, é a expressão elaborada sobre uma nova etapa para entender a teoria e a prática social. Ela se realiza da seguinte forma: por meio de uma síntese mental que o educando chegou, manifesta através de uma nova postura mental, unindo o cotidiano ao científico em uma totalidade concreta do pensamento. Nesse momento, o educando faz um resumo de tudo que aprendeu, segundo as outras dimensões anteriores que a gente colocou, dos conteúdos estudados. É a elaboração mental de um novo conceito de conteúdos. E aí essa síntese ela se expressa através de uma avaliação oral, escrita, formal ou informal, uma roda de conversa, pode ser, né? No qual o educando traduz tudo o que aprendeu até aquele momento, levando em consideração as dimensões sobre as quais os conteúdos foram tratados. Nesse momento pode ser utilizada também uma técnica de ensino para que se faça essa síntese, e que os alunos possam expressar essa síntese. Aí nós temos o quinto passo, né? O quinto passo para materialização dessa prática pedagógica. Bem, no final, o quinto passo é a prática social final. Tem a inicial e tem a final. Final, novo nível de desenvolvimento atual do educando. Consiste em assumir uma nova postura de ação a partir do que foi aprendido. Esse passo se manifesta de duas formas. Apesar da sujeira. E ao final.
Esse nível de desenvolvimento atual do educando consiste em assumir uma nova proposta de ação a partir do que foi aprendido. Esse passo significa, pela nova postura prática, pelas novas atitudes, pelas novas disposições que se expressam nas intenções de como o aluno levará à prática, fora da sala de aula, com os novos conhecimentos que foram construídos, né, com os novos conhecimentos científicos que foram construídos a partir das etapas anteriores, fazendo bem, pelo compromisso e pelas ações que o educando se dispõe a executar em seu cotidiano, pondo em efetivo exercício social o novo conteúdo científico adquirido. Então, ele vai colocar, isso é muito importante, no seu cotidiano, no seu exercício social, aquele conhecimento que ele construiu, a partir de todas essas etapas que nós vimos aí. Bem, então, para que isso aconteça, Gasparin, ele nos dá algumas dicas de como nós devemos fazer, algumas dicas, algumas proposições, na verdade, que a gente vai seguir ou não, modificá-las, colocar acrescentar outras coisas, mas que para isso, para fazermos outras proposições, para modificarmos algumas coisas, é importante que tenhamos uma leitura aprofundada sobre a pedagogia histórico-crítica, né? Nós, professores, estudantes, estagiários que estão aqui, alguns estagiários que estão aqui, eu pedi muito que assistissem essa live, se eles vão utilizar a pedagogia histórico-crítica, eles têm que se aprofundar nos pressupostos epistemológicos, teóricos e metodológicos dessa pedagogia. Isso é super importante. Então, Gasparin nos diz o seguinte, que o primeiro momento, antes da aula, o que é necessário para os professores e alunos? Uma predisposição mental sobre o que vai executar com seus alunos em relação aos conteúdos, aos processos pedagógicos que pretende utilizar e os recursos necessários e as formas de avaliação. Ações do professor a preparar sua aula, e ele traz assim, ações do professor e ações do estudante. Ações do professor a preparar sua aula, estudo e organização do conteúdo que vai trabalhar e preparo de todo o material. Atitude dos estudantes antes da aula, uma postura mental favorável, né, ou não, em relação à matéria que vai ser aprendida, né, o conteúdo. Ações dos estudantes antes da aula também, realização de tarefas, de leitura, elaboração de material, pesquisas com referência àquilo que vai ser trabalhado, né, então, essas seriam ações e atitudes dos discentes e docentes nesse primeiro momento antes das aulas. Aí ele traz aqui, segundo momento, durante as aulas. Então, durante as aulas, com base nessa pedagogia histórico-crítica, Gasparin nos diz o seguinte, que o professor deve ter as seguintes atitudes ao ministrar sua aula. Manifestação do seu ponto de vista sobre o conteúdo, sobre a importância, a necessidade, a validade, postura em relação à disposição pedagógica para ministrá-lo, explicação do referencial teórico metodológico sobre o qual o conteúdo será tratado, não é? Criação de condições favoráveis à aprendizagem dos alunos. Então, nós, professores do curso de licenciatura em matemática, nossos alunos que vão, essa é a contribuição da pedagogia histórico-crítica, a gente fazer essa leitura, esse aprofundamento em uma hora é quase impossível, eu estou trazendo alguns aspectos que eu considero relevantes para essa aprendizagem, não só na matemática, mas qualquer outra área do conhecimento, mas a gente está no curso de licenciatura em matemática, portanto, a gente se reporta à matemática, é importante essas atitudes e essas ações dos discentes e dos docentes. Eu chamo a atenção especial aqui para os estagiários, para os nossos colegas em formação, que estão terminando o curso, né?
para essas atitudes. Bem, a atitude do professor ministrar sua aula. Eu acho que eu coloquei aqui, ações. Eu falei das atitudes do professor, agora ação. Que ação ele vai ter ao ministrar sua aula? Apresentação gradativa do conteúdo por meio de ações didático-pedagógicas, em que os estudantes sejam colocados frente a frente com o objeto do conhecimento, seguindo aquelas etapas que eu falei anteriormente. O trabalho do mestre consiste em fazer com que os estudantes ajam socialmente e individualmente para a apropriação do saber científico sistemático, integrando-os de forma articulada com suas vidas. Aí requer também atitudes dos estudantes durante as aulas, no decorrer das aulas, que serão as seguintes, que Gasparini nos diz que é a seguinte: demonstração de interesse em aprender, que se traduz em uma organização do seu material, apresentação das tarefas realizadas, questionamentos dos conteúdos, disposição de manter uma atenção voluntária por longo tempo, aceitação de possibilidades de modificar seu modo de pensar sobre o tema da aula, estando aberta às novidades científicas. E aí, bem, aí nós vamos para ações de estudantes durante a aula. Então, durante a aula, quais as ações dos estudantes? Realização de atividades mentais como memorizar, decorar, refletir, recordar, compreender, que seria captar o significado de um material, dizer com as suas próprias palavras o que ouviu, o que leu, interpretar e explicar, e aplicar, né? Transferir transferir os conhecimentos adquiridos para situações novas, concretas, particulares. Esse é o X da questão. Solucionar problemas a partir de regras atendidas, exemplificar, demonstrar, calcular. E aí eu chamo atenção especial aí para o pessoal de matemática, para os discentes da matemática que já estão aí nos estágios, que eu estou vendo aqui, concluindo seus cursos. Não é? Então, ações dos estudantes durante a aula, né? O 4 pontos aqui. Então, analisar, demonstrar um todo em suas partes constitutivas, são elementos essenciais, percebendo a relação entre elas, né? Distinguir fatos de hipóteses, ideias principais de secundárias, distinguir, discriminar, combater, examinar. E nós, professores, precisamos fazer sempre essa provocação cognitiva com base naquelas fases que Saviani coloca ali no início, a prática social, a problematização, a instrumentalização. Bem, então, outra atividade, sintetizar, reunir ou combinar elementos para formar um todo novo, uma nova estrutura para quem faz, criar, constituir, planejar. Avaliar, que significa julgar, criticar, comparar, emitir juízo de valor sobre os conteúdos relevantes, utilizando-os de um critério para tomar a decisão. Bem, e o terceiro e último momento, que é após as aulas, né? Aí a atitude do professor após as aulas. Qual a atitude que o professor deve ter após as aulas? Expressão de agrado ou desagrado pelo trabalho realizado, demonstração de alívio pela aprendizagem dos estudantes, que a gente sempre tem, né? Ou apreensão por não ter alcançado os objetivos propostos, as expectativas em relação ao que os estudantes farão na prática pedagógica, com os conhecimentos teóricos adquiridos, disposição em rever o processo de ensino-aprendizagem, caso seja necessário, né? Reformular aí as nossas ações, é o que a gente faz na instrumentalização, na etapa da instrumentalização. E o terceiro momento, após as aulas, também o professor deve ter a seguinte atitude: revisão dos conteúdos ministrados para verificar se o que foi
o que foi executado conforme o pressuposto, né? Análise crítica dos procedimentos didático-pedagógicos utilizados em sala de aula, elaboração de um novo plano de trabalho, se perceber que a aprendizagem dos alunos não foram alcançadas como estava prevista, como prevê a pedagogia histórico-crítica, e os alunos precisam utilizar esses conhecimentos científicos que eles foram construídos, eles precisam ter acesso a esses bens culturais que a humanidade produziu e que estão aí, que todos têm esse direito, né, para a construção de outras, para novas construções, para a construção, para a elaboração, para o uso no cotidiano. Atitude dos estudantes após a sala de aula, disposição e põe em prática exatamente o que eu falei antes, o conteúdo aprendido, vontade de conhecer mais sobre o conteúdo tratado em sala de aula, demonstração de satisfação pelo trabalho realizado, ou aversão à forma estudada por ter sido visto de uma forma, pode acontecer também, né, deficiente ou inadequada, e a gente tem que fazer sempre a nossa autoavaliação, utilizar os instrumentos de avaliação, enfim, para que a gente precise talvez retomar, não é, retomar o conteúdo usando outras práticas pedagógicas, né. Bem, após a aula, ações dos estudantes após a aula, realização de tarefa sobre o objeto do conhecimento aprendido, busca de novas dimensões ao tema por iniciativa própria, uso do conteúdo adquirido, assistir um filme para contextualizar esse conteúdo, relacionando com o que foi aprendido em sala de aula, o conteúdo da sala, e utilizando aí outras estratégias aí pedagógicas para esses, né, outras estratégias pedagógicas. Bem, aí eu trago aqui quem quiser se aprofundar mais, conhecer como é a concepção dialética da educação, pode ler esse livro de Gadotti, mas para a pedagogia histórico-crítica, a minha sugestão é que tenhamos leituras seguindo a seguinte ordem: primeiro, Escola e Democracia, depois a pedagogia histórico-crítica, primeiras aproximações. Eu tenho esses livros em download, quem quiser usar. E o terceiro, uma didática para a pedagogia histórico-crítica, com essas proposições que eu coloquei aqui, que nos traz João Luiz Gasparini, nesse livro que eu citei. Então, eu agradeço, a gente vai aqui para para as perguntas, não são perguntas, na verdade, são diálogos, né? E desde já, meus sinceros agradecimentos aos professores, ao professor Alexandre Lopo, aos meus colegas da licenciatura, que estão aqui presentes, a professora Márcia da UNILA, da Universidade Latino-Americana, de Integração Latino-Americana, de Foz do Iguaçu, o colega aqui, Marcelo Pereira, né, da USP de Ribeirão Preto, os demais estudantes, os demais amigos, os meus queridos colegas de Camaçari, do campus de Camaçari, os meus queridos colegas e amados colegas do campus, do curso de licenciatura em matemática, a professora do Cefet do Rio, né, Maria Renilda, que está aqui presente com a gente, enfim, todos os amigos, familiares que estão hoje refletindo conosco sobre as contribuições da pedagogia histórico-crítica no ensino da matemática. Desde já, Adriana, que é do grupo, as pessoas do meu grupo de pesquisa, do Espaces, que estão aqui, me orientando, a Adriana Vieira, Marcelo Pereira também, que está comigo na orientação do doutorado, e são do meu grupo de pesquisa. Marcelo Pereira é o vice-líder, Adriana, pesquisadora. É uma parceria, o grupo Espaces é uma parceria do IFBA com o DMMDC.
do qual eu também faço parte, Marcelo é colaborador e Adriana discente. Então é isso, gente. Se você pode falar, Marcelo, o seu está só como ouvir para você. Ah, ok. Pode falar, Marcelo, estamos te ouvindo. Desculpa, eu estava habilitando o microfone. Tá dando para escutar ou não? Estamos te escutando bem. Tá, eu estava habilitando o microfone. Então, professora, gostei muito da sua apresentação, e eu fiquei interessado, né, com essa questão da catarse, né, com relação ao ensino de matemática, né? Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, quando puder aí, também interessado. Essa catarse em Gramsci, ele deve buscar a elevação das consciências dos indivíduos das classes subalternas, de forma que pudesse superar a condição de indivíduos submissos e indiferentes, para projetar-se na luta econômica e política de classe, e assim adquirindo cada vez mais uma consciência de si, nesse momento, e do mundo que está ao seu redor. Ele propõe também, segundo Gramsci, uma consciência de classe, né, que lhe possibilitaria romper com a passividade política e empreender novas formas, né, novas formas de ações, de novas ações. Segundo Saviani, esse termo catarse, né, para Saviani, para indicar a passagem de um momento meramente econômico para o momento ético-político. Isso é a elaboração superior das estruturas e superestruturas na consciência dos homens. Então, eu lendo mais um pouco a catarse nessa perspectiva da pedagogia histórico-crítica, segundo Saviani, é o quarto passo da pedagogia, né? É um momento de expressão elaborada da nova forma de atendimento ou de entendimento à prática social que se acendeu. É a passagem da síncrese, que corresponde à visão global indeterminada, confusa, fragmentada dessa realidade que o sujeito tinha, a síntese, que é um processo ou operação que consiste em reunir elementos diferentes, concretos ou abstratos, e fundi-lo em um todo coerente. Então, permitindo que os alunos manifestem sua compreensão em termos tão elaborados quanto o nível do professor, né? Então, isso aí é o que Saviani espera. E aí a gente pode, a partir na matemática, os colegas da matemática podem fazer melhor aí essa transposição didática. Então, é importante em que o sujeito ele fala sobre aquele objeto, ele expõe o objeto, ele diz como é que ele vai utilizar no seu dia a dia, ou então o professor pode elaborar aí outros instrumentos de avaliação, outras técnicas mesmo de ensino, pode ser feitos grupos focais, eu acho que o grupo focal cai muito bem nesse momento, não é? Círculo de cultura, onde todos possam ser ouvidos, onde todos possam interagir nesse momento, né, um momento também de interação social. Essa é a minha percepção. Então, nós temos aí, no livro de Gasparim, ele tenta trazer esse passo a passo, antes, durante, depois da aula, né, de modo que todos esses passos que Saviani nos traz, na pedagogia histórico-crítica, eles sejam contemplados nesses momentos, né? E todas as etapas elas sejam realmente realizadas. Meu colega Alex Alves, que é da educação matemática, Alex, você quer falar alguma coisa, Alex, sobre essa pergunta do nosso colega Marcelo?
Lopo, alguém tem mais? Alex, Lopo, Alex que ele está sem microfone, e Alexandre Lopo, Andrei e outros colegas aqui da matemática, Fábio. Então eu vejo nessa perspectiva, sabe, Marcelo? Porque neste momento de catarse, o estudante ele precisa construir construir esse conhecimento de forma elaborada, do mesmo modo que o professor já tem essa forma elaborada, ou então pelo menos próximo a isso, né? Então, eu acho que o diálogo freiriano é muito importante para se materializar, não é, esse momento, né? E outras se materializar para ver se ele foi concretizado ou não, e precisa uma nova forma de intervenção para que ele seja materializado. Diga, Marcelo. Fale aí, Marcelo. Marcelo é colega nosso da USP, é geneticista, tem uma experiência enorme aí em ensino de ciência. Marcelo, você acha que é possível utilizar esses pressupostos da pedagogia histórico-crítica no ensino da ciência? O que é que você... Por isso que eu fiz a pergunta. Eu acho que esse momento aí é um momento específico. O seu telefone ficou mudo, Marcelo. Diga. Louco, só um minutinho. Me coloca aí como modelo.
Lopo, só um minutinho. O que você colocou? Lopo, não estamos te ouvindo. Você silenciou seu microfone. Bem, Lopo, só um minutinho. O que você respondeu a pergunta de Washington aí agora com a sua fala, quando você colocou o que a gente precisa fazer. Eu acho, sabe, Washington, eu acho que a gente precisa se debruçar nos estudos sobre a pedagogia histórico-crítica, fazendo grupos de estudos com discentes, com docentes, para a gente se apropriar, né, dessa pedagogia e colocá-la em prática, né? Pode falar, Lupo e Marcelo. Oi, deu uma caída aí. Porque eu achei, sim, completamente, dá para fazer em ciência, né? E eu já pensando até em como fazer isso, e por isso que eu perguntei na matemática, né? Como que isso seria. Mas eu acho que é um momento especial, né? De analisar o que o aluno está aprendendo, né? E como que o grupo está evoluindo ali com a discussão. Eu acho que um momento especial para fazer esse tipo de análise. A professora Cláudia Lima, tarde tratada por Saviani, busca estabelecer uma relação entre as realidades objetivas e subjetivas. Exatamente. Obrigado. Ok. Ela colocou, relembrando que o estudante é um sujeito histórico, ético, político, para além do cognitivo. Mas pode falar, Marcelo. Eu vejo várias coisas, né? Então, em ciências, né, quando a gente trabalha com a ideia da ensino por investigação, etc., tem o momento, né, do levantamento de concepções prévias do aluno, né? Então, dá para ver direitinho aí no modelo, né, proposto pelo Saviani. Então, tem vários passos do modelo de estudo que a gente usa, né, que dá para a gente adequar a esse modelo também, que pode ser utilizado também como um modelo de estudo na ciência, com certeza. Ok? Quer falar mais alguma coisa? Não. Obrigada, Marcelo. E eu vou dizer, desde já eu convido vocês para uma live, a gente vai colocar aí com o Marcelo Pereira sobre a questão da alfabetização científica. Nós vamos fazer, ele vai trazer contribuições interessantes. Professora Cláudia Lima, gostaria de falar algumas coisas? Entrar aqui para dar falar da sua opinião. Melina, ela faz uma pergunta aqui. Durante o estágio foi possível perceber alguns alunos apresentavam desinteresse das aulas. Diante dessas circunstâncias, quais as sugestões com base nessa pedagogia apresentada pela senhora? Aqui é o webinar no dia 30/6, com Marcelo Pereira, da USP, a promoção do grupo de pesquisa Espaces. Será no dia 30/6, a gente está colocando aqui. Venha, Claudinha, pode vir. Não, Melina, eu acho que a gente tem que seguir aqueles passos que Saviani coloca, né? Que eu vou colocar aqui, aqueles passos, que é aquele diálogo inicial, não é isso? Que eu coloquei, que nós colocamos aqui. Espera que eu vou voltar aqui o slide. A prática social inicial, que é essa prática, como fazer, a problematização, a instrumentalização, a catarse e o retorno à prática social. Então, a minha resposta é essa, né? Melina, que você reveja esses livros que eu falei, eu vou passar para você de estágio, para ver como é que vocês vão fazer essa prática social inicial, para conversar com esses alunos, dialogar com esses alunos, verificar quais os conhecimentos prévios que eles têm, eles verifiquem também o conhecimento prévio que vocês têm, para a partir daí vocês adentrarem as outras etapas que Saviani traz. Mais alguém? Porque vai... Fernando...
ele coloca aqui, falar mais um pouco sobre o pragmatismo no ensino da matemática. Fernando, eu vou falar assim um pouco da minha opinião, né, pessoal. Existem, né, alguns modelos de formação pedagógica. Às vezes, na nossa formação pedagógica, às vezes acontece a gente usar um modelo tradicional, aquele modelo que os nossos professores utilizavam, né, de uma forma talvez mais pragmática, mas a minha concepção é que não existe prática pedagógica sem uma teoria subjacente, né? Então, é importante esses momentos que nós estamos fazendo para ver até o nosso pragmatismo se embasa através de qual teoria, né? Qual é a teoria? É a teoria histórico-crítica, é a teoria dialética, né? São duas coisas diferentes aí, duas proposições diferentes, quer dizer, tem a mesma matriz, que é uma matriz marxista, mas de diferentes práticas, enfim, tem semelhanças, mas tem diferenças. Eu acho que é importante isso, sabe? Que a teoria, que tenhamos essa capacidade de fazer essa transposição didática, e mais uma vez eu digo que a teoria precisa ser estudada, aprofundada, né? Aprofundada. Não é um momento como esse, uma hora que a gente vai conseguir aprofundar. E aí é importante que vocês assistam outras lives, como a do professor Marcelo, e de outros professores, de outros pensadores, de outros colegas que vão trazer aqui, para a gente embasar essa nossa prática pedagógica. Obrigada, Fabiano, pela pergunta. Maurício. Que os teóricos afirmavam que a dialética é a melhor proposta didática e que os alunos poderiam ser considerados para construir seu próprio conhecimento. Seus conhecimentos... Olha, o que Saviani ele traz, ele valoriza os conhecimentos construídos socialmente. Ele acha quer dizer, ele defende que todas as pessoas devem ter acesso a esses conhecimentos. E a partir desse conhecimento abstrato, como a professora Cláudia falou, dessa realidade abstrata, ele consiga utilizar esses conhecimentos que ele construiu para coisas práticas, para coisas objetivas do seu dia a dia, né? Então, mas os conhecimentos sociais, os conhecimentos construídos socialmente é um direito de todos, né? Aos bens que são construídos pela humanidade. Então, ele valoriza, sim, e ele, inclusive, valoriza e defende que todos tenham acesso a esses conhecimentos construídos socialmente. Claro que na primeira parte, que ele diz, a prática social inicial, ele vai conversar, ele vai conhecer, ele vai ver o que é que cada um conhece sobre aquele conteúdo, no caso o professor conhece sobre aquele conteúdo, mas depois, na hora da instrumentalização, ele vai trazer esses conhecimentos, o professor vai trazer esses conhecimentos construídos socialmente, é importante, é essencial que ele domine muito bem esses conhecimentos, para que ele possa fazer aí esse processo de ensino, né, e aprendizagem na matemática, conduzir esse processo de ensino e aprendizagem da matemática. Então, lembrando mais uma vez, o webinar do professor Marcelo Pereira será a importância da alfabetização científica, sempre está construindo aí instrumentos de pesquisas, questionários, os estudantes que estão no estágio, que estão aí em seu período de TCC, e nós estamos aí fazendo essa atividade. Mais alguém? Fala de raiva pela compreensão de Saviani que não podemos promover transformação social sem o conhecimento. O sujeito precisa se apropriar do conhecimento como capital intelectual. Perfeito. E assim poderá haver uma transformação social. É exatamente isso, Claudinha. É nessa perspectiva mesmo, é isso que ele traz, e que ele valoriza bastante esse conteúdo construído, esse conhecimento construído socialmente. E que é uma coisa interessante, eu falo um pouco aí da minha experiência, eu acredito que, não sei se os demais colegas podem falar também, a gente às vezes encontra no primeiro semestre um estudante que ele chega
na licenciatura, e você vê que ele começa a ter acesso a esse conhecimento, né, essa construção social, e ele começa também a se modificar enquanto pessoa, a modificar o ambiente no qual ele vive, ele participa, né, transformando essa informação em coisas reais, né? E a gente observa isso, né, também. Mas pode falar, Lopo. Eu acho que eu já falei muito, né, gente? Lopo, sim, sim. Lopes, Saviani assume essa teoria, né, como teoria a partir da década de 80. Eu vejo que a MDB ela tem questões, tem alguns pontos, tem alguns artigos, algumas alíneas, alguns incisos, que a gente pode ver um pouco essa teoria histórico-crítica, sim. Né? Eu não vou te dizer, eu não tenho pesquisa sobre isso, enfim, mas de alguma forma deve ter, eu imagino que é, deve ter, né, influenciado, sim, porque, inclusive, a Lei 93, 94/96, ela surge, ela surge o seguinte, que era uma Constituição cidadã. Então, sendo uma Constituição cidadã, sendo essa questão cidadã, tem alguns aspectos, né, que coincide com essa pedagogia de todos terem acesso aos bens culturais produzidos pela humanidade, todas essas questões. Mas é o que você falou, não a gente vê isso quando a gente fala, quando ele fala de alguma forma sobre essa obrigação que o professor tem em zelar pela aprendizagem do aluno. Eu vejo essa obrigação nossa na perspectiva da pedagogia histórico-crítica que a gente trouxe agora e na perspectiva também de outras tendências pedagógicas, né? De outras pedagogias que a gente costuma, né, costuma ler, estudar e embasar nossa prática pedagógica. Ok? Pode falar, Lopo. Alô? Estou ouvindo, sim. Nós já temos 1h30 de live, né? Mas alguém gostaria?
Podia se apresentar aqui, colocar sua imagem. Andrei, volte, Andrei. Eu não entendo nada de pedagogia, não, viu? Não me pergunte essas coisas de pedagogia, não, que eu não sei. Professora Tereza Kelly fala que eu sou empírico. Eu sou professora Raidalva. Sim, é empírico. Olha, eu estou vendo aqui se os demais colegas de outras instituições querem falar. Algum colega. Isso. Mas eu já assisti de várias teorias pedagógicas, viu? Eu identifico várias. Inclusive a pedagogia histórico-crítica de Saviani. Foi isso que a professora Tereza Kelly falou. Eu não sei falar, mas eu sou empírico, o que eu faço na prática. Pois é, isso é muito bom. Mais alguém gostaria de falar? Sim, uma coisa que estão conversando aqui, as duas colegas nossas. Uma sugestão, o professor Alexandre Lobo sempre falava sobre isso, nesse aprofundamento sobre a teoria histórico-crítica, que embasa os nossos documentos oficiais, né? E fica aqui a minha sugestão para que organizemos grupos de estudos para fazermos a leitura e a discussão minimamente desses 3 livros que eu coloquei aqui dos slides. Minimamente. Essa é a minha sugestão. E eu concordo aqui com as colegas, com Cláudia Lima e com a Adriana, né, que elas estão fazendo esse diálogo. Então, 1h30 de conversa. Podemos finalizar, professor André, professor Alexandre Lobo e demais colegas. Finaliza. Então, mais uma vez, obrigada aqui a presença da Aline, nossa coordenadora, professor Nadson, professora Regina, e todos os colegas estiveram aqui, todos os colegas, todos os nossos discentes do curso de licenciatura em matemática, os amigos que estiveram hoje aqui conosco. Finalizo agradecendo e convidando-os para assistir a nossa live, as lives do nosso grupo de pesquisa, com o professor Marcelo, com a professora Amanda, e dizer a Andrei que eu gostei muito de você, louríssimo, viu, Andrei? Você está muito gato. E saudade de todos, foi uma alegria revê-los por aqui, e vamos assistir aí as próximas lives aí com os nossos colegas. Quarta-feira sou eu. Vou assistir. Quarta-feira, dia 10. Por favor, apareçam. Entendeu? Vai ser eu, professor Borges, professor Ives Lima, que é o diretor do Campo Salvador, professor de matemática da mais alta competência, entendeu? Então, a gente vai falar sobre matemática aplicada, vai ser muito interessante. Quarta-feira, dia 10, 19 horas, né, professor Alexandre Lopo? Não é 19? Sem dúvida nenhuma. Estarei lá com vocês e muito obrigada pela presença de todos e de todas aqui nesse momento.
Ô, Lobo, não precisa ir a todo mundo. Toda vez ele faz isso. Toda vez ele faz isso. Ele diz a todo mundo que eu sou velha. 41 anos com o mesmo entusiasmo de sempre. Mesmo entusiasmo. Agora, eu já estou convencendo ela a se aposentar e morar em Lisboa, para a gente passar férias lá. Né, professora Raidal? Vou sair logo, peraí. Ok. Obrigada. Não, não, só um abraço, uma boa noite, desejar uma boa noite. Um abraço para todos vocês e gratidão pela presença. Estou pedindo para você falar da live da segunda-feira, vocês falarem, você, Andrei. A live da segunda às 20 horas, que Claudinha botou aqui no grupo, professora Cláudia Lima. Ah, você tem uma live com a direção. Eduardo, Aline e professor João Marcelo. Segunda-feira, 20 horas, não é isso? De 8 às 9. 20 Pois é. horas. Os estudantes também, isso que o Claudinha está colocando aqui. Sim, é da direção para os estudantes.